Planejamento. A guerra vencida. Antes mesmo de começar. Você já parou para pensar quantas batalhas na sua vida você perdeu antes mesmo de entrar nelas? Quantas oportunidades escaparam das suas mãos, não porque você não tinha capacidade, mas porque simplesmente não estava preparado? Sun Tzu nos alertava há mais de 2000 anos. A batalha é vencida ou perdida muito antes de ser travada. Esse é o segredo do planejamento. Esse é o poder de antecipar o futuro e de transformar a preparação em arma. No primeiro episódio, vimos quem foi Sun Tzu e por que sua visão de mundo moldou gerações. Agora, damos um passo adiante para compreender um de seus maiores ensinamentos. O triunfo pertence àquele que se prepara. Imagine por um instante um general diante de um exército. Antes que os soldados avancem, antes que as espadas se cruzem, antes que o primeiro grito de guerra ecoe pelo campo de batalha, esse general já sabe o resultado. Não porque é evidente, mas porque estudou cada detalhe. O terreno, o clima, a moral dos homens, a disposição do inimigo. Ele transformou a incerteza em clareza e a dúvida em estratégia. Essa é a essência do pensamento de Sun Tzu. Vencer antes de lutar. E acredite, isso não é apenas um conceito militar. É uma regra para a vida. Pense nas vezes em que você já se lançou em algo sem planejar. Uma entrevista de emprego onde você não pesquisou a empresa. Uma prova para a qual você não estudou. Uma conversa difícil para a qual você não se preparou mentalmente. O resultado é quase sempre o mesmo: nervosismo, falhas, arrependimento. E não porque você não tinha potencial, mas porque subestimou a importância da preparação. Sun Tzu nos diria: você já estava derrotado antes mesmo de começar. O planejamento é uma forma de poder invisível. Ele não aparece aos olhos de todos, mas se revela no momento certo. Enquanto muitos confiam apenas na força bruta ou na improvisação, o verdadeiro estrategista se fortalece no silêncio. Ele prevê cenários, calcula riscos, imagina possibilidades. Ele não depende da sorte, porque criou as condições para que a vitória fosse inevitável. Essa é uma lição que se aplica tanto a uma guerra quanto a uma simples decisão na sua vida. Sun Tzu ensinava que havia 5 fatores fundamentais a serem considerados antes de qualquer batalha: o caminho, o clima, o terreno, a liderança e a disciplina. O caminho era o alinhamento entre governante e povo. Hoje podemos pensar nisso como propósito. O clima era o tempo, as condições externas, aquilo que foge ao nosso controle. O terreno era o espaço físico, ou no nosso caso, o contexto em que atuamos. A liderança era a qualidade de quem conduz, e a disciplina era a ordem que mantém tudo coeso. Se esses 5 elementos fossem analisados com clareza, a vitória era quase certa. E se fossem ignorados, o desastre era apenas questão de tempo. Veja como isso se aplica aos dias de hoje. Um empresário que não estuda o mercado antes de lançar um produto está marchando para a derrota. Um estudante que não se organiza antes de uma prova está entregando sua vitória ao acaso. Um casal que não planeja sua vida juntos está construindo sobre a areia. Não se trata de viver preso a cálculos frios, mas de entender que toda ação sem planejamento é como entrar em uma batalha sem mapa. O mais impressionante é que Sun Tzu não falava de planejamento como algo rígido, mas como algo flexível. Ele sabia que a realidade muda, que o inimigo pode surpreender, que as circunstâncias fogem ao controle. Por isso, o planejamento não é uma prisão, mas uma preparação mental. É o ato de se antecipar, mas também de estar pronto para mudar. O rio se adapta ao leito, mas sempre flui para o mar. Assim deve ser o estrategista. Alguém que planeja, mas não se prende. Alguém que prevê, mas não se desespera quando o inesperado acontece. Pense nos maiores erros da sua vida. Não foram justamente aqueles em que você se precipitou? Aqueles em que agiu sem pensar? Quantas lágrimas poderiam ter sido evitadas se houvesse um momento de pausa, de reflexão, de preparação? Quantas oportunidades poderiam ter sido aproveitadas se você tivesse se antecipado? O planejamento é a arte de dar esse passo atrás para depois avançar com precisão. Um exemplo claro disso é o de empresas que falham porque crescem rápido demais sem planejar. Elas expandem, contratam, investem, mas quando vêm as dificuldades, caem porque não tinham bases sólidas. O mesmo vale para pessoas que se lançam em relacionamentos sem pensar, em dívidas sem calcular,
em projetos sem avaliar. O entusiasmo é importante, mas sem planejamento ele se torna um veneno. Sun Tzu dizia: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas conhecer exige estudo, exige preparação. Não basta desejar a vitória, é preciso criar o caminho até ela. Cada detalhe importa, cada possibilidade conta. É por isso que os grandes estrategistas nunca subestimam o poder do silêncio, do tempo, da análise. Agora, olhe para a sua própria vida. Quais batalhas você está travando neste momento? Talvez seja no trabalho, buscando reconhecimento. Talvez seja na família, tentando manter a paz. Talvez seja dentro de você, lutando contra o medo, a insegurança ou a procrastinação. Qualquer que seja a sua guerra, a pergunta é: você está se preparando para ela? Ou está apenas reagindo ao acaso? O mais doloroso é perceber que muitos vivem a vida inteira derrotados não porque são fracos, mas porque nunca se prepararam. Entram em batalhas cegos, confiando apenas na sorte ou na improvisação. Mas a sorte não é uma estratégia. A improvisação não é uma arma. É o planejamento que transforma o caos em ordem. É a preparação que dá poder ao frágil e confiança ao inseguro. Lembre-se, a batalha mais difícil que você enfrentará é contra você mesmo. Contra sua preguiça, sua impulsividade, sua falta de disciplina. E se você não planejar como vai lidar com isso, será derrotado antes mesmo de começar. A guerra externa começa na guerra interna. E a vitória externa é apenas o reflexo da preparação interna. É por isso que Sun Tzu dizia que o supremo estrategista vence primeiro na mente e só depois no campo de batalha. Você não precisa esperar que a vida te golpeie para se preparar. Pode começar agora. Pode olhar para frente, prever os obstáculos e planejar o caminho. Cada passo calculado é uma vitória invisível. Cada preparação silenciosa é uma espada afiada. No final, o que aprendemos com Sun Tzu é que a verdadeira força não está em lutar melhor, mas em lutar menos. Porque quem planeja, vence antes de lutar. Quem se prepara, conquista antes mesmo do confronto. E quem entende isso, transforma a vida em uma série de vitórias inevitáveis. Se esta mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho me preparar. Esse será o seu compromisso com uma vida de estratégia, de consciência e de vitórias verdadeiras. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender o valor do planejamento. Porque no fim, a vida não recompensa quem deseja, mas quem se prepara.